A paz do Senhor Jesus a todos. Você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Hoje estaremos lendo Zacarias capítulos 1 ao 4 e Apocalipse capítulo 18. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início ao projeto Leitura da Bíblia e que Deus lhe abençoe. Zacarias, capítulo 1. Exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles tornaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. A primeira visão, os cavalos. Aos 24 dias do mês 11º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, e parava entre as murtas que estavam na profundeza. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra os quais estiveste irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo: Palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo me disse: Clama, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: As minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. A segunda visão, os 4 chifres e os 4 ferreiros. E levantei os meus olhos e olhei e vi 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: Que é isto? E ele me disse: Estes são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então eu disse: Que vêm estes fazer? E ele falou, dizendo: Estes são os poderes que dispersaram Judá,
de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derribarem os poderes das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Zacarias 2. A terceira visão, Jerusalém é medida. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: Para onde vais tu? E ele me disse: Medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro. E lhe disse: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão, nela dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olá, ó, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa e ainda escolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. Capítulo 3. A quarta visão: o sumo sacerdote é acusado por Satanás e justificado por Deus. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe essas vestes sujas, e a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça e o vestiram. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Capítulo 4. A quinta visão: o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite
e outra à sua esquerda. E falei, e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel, serás uma campina? Porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe: Que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu, dizendo: Não sabes o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Apocalipse, capítulo 18. A queda de Babilônia. Lamentações sobre a terra. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhes a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e toda madeira odorífera e todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro e de mármore e cinamomo e cardamomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram
estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: Que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre a cabeça, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegre-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flauteiros, e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais, e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.